Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando mais uma aula com um tema muito importante: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Venha comigo, pega a sua Bíblia, pega o caderno de anotação e vamos estudar a gloriosa, poderosa Palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo a este canal. Se possível, se inscreva, compartilhe no grupo da igreja com os seus irmãos e assim vamos falar da palavra, da gloriosa, da inerrante, infalível Palavra de Deus. Os ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Esse é o tema do trimestre, o tema da aula. Nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. É uma lição muito especial, muito importante, porque é um tema que é muito atacado, infelizmente, por teólogos, por crentes que não conhecem ainda a verdade e com aqueles que têm raiva da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero deixar bem claro que a igreja, ela é a coluna, ela é a firmeza da verdade. Quem defende a igreja é o Senhor Jesus Cristo e a igreja prega, defende, fala abertamente acerca das doutrinas da nossa fé. Defendemos a nossa fé crendo, orando, pregando aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor e que a sua palavra é infalível, é inerrante, é soberana. Amém? O texto áureo dessa lição eu gosto de chamar de texto ouro. E diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática, que é aquilo que nós precisamos colocar em prática, porque falarmos e não praticarmos é muito feio, né? Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas a nós. O objetivo desta aula são três. O primeiro é expor os equívocos, erros dos evangelhos da barganha. Eu dou se Deus me dá. Se eu dou, Deus é obrigado a me dar. Isso é barganha. Isso não agrada a Deus. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E terceiro, nós vamos afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então a palavra-chave desta aula, mordomia. Os alunos da escola dominical estudaram uma lição inteira, 3 meses, falando sobre a mordomia do templo, a mordomia do templo, a mordomia do corpo, uma lição extraordinária. Então você já sabe muito bem o que é mordomia, né? Não está falando de outra coisa a não ser das coisas espirituais e materiais que vamos entrar agora. Então a introdução da nossa aula, há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno da doutrina da mordomia cristã. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Olha só, o que é então a mordomia cristã? A mordomia é a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Tanto no individual como no coletivo. E o que é isso mesmo? É a administração tanto dos bens espirituais como dos bens materiais. Vou citar um exemplo aqui. Quantos aqui que estão me ouvindo concordam que a palavra de Deus ela é preciosa, maravilhosa, inerrante, infalível e soberana? Mas quantos que creem nisso leram a Bíblia hoje? Administração, mordomia. Então, às vezes tem tempo para tudo, mas não tem tempo para aquilo que é perfeito, que é soberano. Então, o que envolve a mordomia dos bens materiais? Na mordomia dos bens materiais, o cristão pode contribuir na igreja local
de várias maneiras para a expansão da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Então, mencionaremos os que se posicionam contra a prática do dízimo. Mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe, muito longe de ser um fardo, de ser um peso, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Eu não dizimo para ser abençoado, eu dizimo porque eu sou abençoado. Deus me deu 100, mandou ficar com 90, 10% a sua obra, né, a sua casa, o dízimo. Então, uma expressão de gratidão, de louvor a Deus. Então, nesse primeiro tópico, nessa primeira parte, conhecendo o evangelho da barganha, o evangelho de barganhar com Deus. Então, no primeiro tópico, no primeiro ponto, nós temos dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar, né, aqueles irmãos que têm menos conhecimento, aqueles irmãos que estão na igreja, mas não lê a Bíblia, e os mais pobres. Vale tudo, infelizmente. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Eles usam métodos, meios, fundos para tirar dinheiro dos mais pobres, daqueles que não têm a maturidade. E, infelizmente, faz uma barganha de troca. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2:3. A promessa é sempre a mesma. De tudo que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Então você vai dar e Deus vai te dar muito mais, né? Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede, infelizmente. É a velha técnica da famigerada teologia, né, da prosperidade. Então aqui nós temos no primeiro tópico um erro, né? Dízimo e oferta como moeda de troca. Então o falso profeta, o falso pregador, ele usa até o nome de Deus para poder sugar aqueles que não têm conhecimento, os mais pobres, aqueles que estão desesperados, com promessas que infelizmente às vezes parece um ringue, vale tudo, oferece, olha, Deus vai te dar muito mais, 4 vezes mais. Aí a pessoa que entra por esse caminho, ele começa a colocar Deus na parede, infelizmente. Dízimo e oferta como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho, da barganha, está no fato de que ele é legalista. Ou seja, a prática do dízimo e das ofertas se torna meritórico, né? Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. E não é. Olha só, a salvação deixa de ser pela graça e para se tornar pelas obras. É um erro. Então você não é salvo porque você dá o dízimo. Não. Você é salvo pelo glorioso sangue de Cristo Jesus. Então eu sou dizimista e por isso eu sou salvo. Se eu não dar o meu dízimo, eu não sou salvo. Também é um erro. Por quê, pastor Daniel? Somos salvos pela graça, favor imerecido. Não somos salvos por obras. Amém? Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 a 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Dízimo e oferta é um ato de gratidão. Dízimo e oferta é um ato de amor
pela obra de Deus. Dízimo e oferta é um ato de mordomia cristã. Não vou deixar a obra do Senhor abandonada. Amém? No segundo ponto, do segundo tópico, nós temos a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática da lei, primeiro ponto do segundo tópico. Olha só, muitos cristãos não dão dízimo alegando ser um preceito mosaico, mas a prática do dízimo antecede a lei de Moisés, Gênesis 14, versículo 17 ao versículo de número 20. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para se negar e devolver o amor, o dízimo, melhor dizendo, de devolver o amor, o dízimo. O que é isso, pastor? O amor ao dinheiro. Então alguns falam assim, eu não sou dizimista porque o dízimo é obra da lei. Não, ele não é dizimista por amor ao dinheiro. Não sei. Porque está endividado? Não sei. Porque não crê? Não sei. Mas eu sei que dízimo é bíblico. Eu sei que dízimo é um ato de gratidão. Então, na verdade, há uma justificativa clara. Aqueles que são contra o dízimo, que atacam o dízimo, é porque tem uma linha de doutrina diferente da nossa, da Bíblia, e muitos porque são avarentos. Eles não devolvem o dízimo para a obra do Senhor, mas gastam dinheiro em outras coisas, e não sente falta de nada. Olha só, aqueles que criam obstáculos e desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial da igreja, age por conta de terem sido maus discipulados, ou porque são extremamente apegados a bens materiais. Não tem jeito. Entenda uma coisa, dízimo é dízimo. Não é nem mais e nem menos. Tem gente que ganha pouco e fala, olha, o meu dízimo é pouco. Não, dízimo é dízimo. Não existe dízimo alto, nem dízimo baixo. Na contabilidade da igreja, lógico, quando entra um dízimo lá na tesouraria, um valor é mais alto, um valor é mais baixo. Mas para quem está dizimando, dízimo é 10% da renda. Não existe mais e nem menos. Então, há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque considera essa uma prática imposta e não a contribuição voluntária. Então, de acordo com aqueles que assim pensam, não haverá nada, não há nada no Novo Testamento, que respaldaria ou respalda a entrega do dízimo. Paulo lembrou a igreja, em 1 Coríntios 9:33, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar praticam do que é oferecido sobre o altar? Olha só. Então Paulo lembrou a igreja de Cristo que era dever dessa cuidar do sustento do obreiro. Ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Então, se essa não era um princípio válido da nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? É uma pergunta. Então, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Então, muitas vezes, aqueles que atacam essa doutrina, dízimos, ofertas, é amor ao dinheiro, é avareza. Infelizmente, há muitos que são mal ensinados. Infelizmente, há muitos que não devolvem o dízimo porque há um mau exemplo da mordomia cristã. Pastores que gastam exageradamente, altos salários, irmãos que dizimam, ofertam, e até para comprar, às vezes, um copo, o pastor pede vaquinha para comprar o copo. Aí o irmão fala, nós estamos dizimando e nunca tem dinheiro para nada. Então, às vezes, há irmãos que não dizimam por causa da má gestão de pastores e tesoureiros. Então, você que é pastor, você que é tesoureiro, você precisa ter uma boa gestão. Ter clareza na gestão da igreja. E igreja, em nome de Jesus, ame seus pastores. Alguns falam assim, pastor, tem megas igrejas, pastores ricos. 90% das igrejas são pequenas. Ou mais ou menos são pequenas.
onde pastores, esposas de pastores, obreiros, diáconos, irmãs valorosas, missionários, tem que vender coxinha, tem que vender pastel, tem que vender cachorro quente, às vezes tirar do seu próprio sustento, dos 90% que era para ele pagar as suas despesas, usa para pagar aluguel, para comprar um banco para a igreja, para visitar irmão em hospitais, para visitar enfermos, é gasolina, é o pneu que fura, é o carro que se acaba. Então há muitos obreiros passando dificuldade. Há muitas igrejas lutando para manter o aluguel do templo. Então não julgue um medindo a régua de todos. Há exceções. Infelizmente há pilantras. Infelizmente há maus obreiros. Infelizmente há pastores gastadores. Mas a maioria é homem de Deus. É mulher de Deus. São servos de Deus. Não deixe a avareza entrar no seu coração e não fica seguindo aí doutrinas esquisitas com pozinho de arroz. Amém? Vamos lá, tópico 3, o último tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Olha só, Deus, o Criador e provedor. Deus é o Criador e o provedor de tudo. Deus é a fonte de toda a riqueza que porventura o homem venha possuir. Moisés afirmou, lembre-se do Senhor, seu Deus. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Porque Ele é quem lhe dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. O sábio Salomão sabia que as bênçãos do Senhor é que enriquecem. Provérbios 10, 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Não é o cartão, não é o dinheiro, não é o plano de saúde, quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos dá força para adquirir riquezas, bens, é o Senhor. Ele tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor e não estamos sentindo falta de nada. Passou, mas a despensa está vazia. Mas eu estou comendo, porque o meu Deus é provedor. Quando lá no céu você buscar, lá você vai encontrar ajuda, escape, força. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio da mordomia cristã é que o homem é despenseiro das coisas que Deus criou. Olha só, somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Somos despenseiro, não somos donos. Alguns pastores acham que são donos, não são donos. A igreja tem um dono e o dono é o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. Então não é porque eu sou pastor, eu sou dono da igreja. Não, eu tenho que prestar conta, eu tenho que perguntar à igreja. Eu estou pastor há 11 anos numa linda e maravilhosa congregação em Colinha da Serra, na rua Muqui, número 177. Aproveito aqui para deixar o meu convite a você, você que mora na Serra, você que mora nos bairros vizinhos, venha congregar conosco. Mas eu não sou dono da igreja. Uma hora eu vou ser trocado, uma hora é o meu fim ali como pastor, como dirigente daquela congregação. Mas a obra continua, porque a obra tem um dono, e eu tenho certeza que no dia que eu sair, Deus vai preparar alguém que irá fazer coisas maiores do que eu fiz. É por isso que eu estou servindo a esse Deus, porque Ele cuida de mim, mas cuida de todos. Ele me usa como pastor, mas usa também outros pastores. Alguns pastores falam, se eu sair, acabou a igreja. Não, meu irmão. A igreja, quem sustenta, é Deus. Amém? Então, se o motivo de não praticar o dízimo e as ofertas for por motivo de avareza, é pecado gravíssimo. A avareza é um pecado gravíssimo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então, por que ser dizimista e ofertante? Professor, pastor, pergunte à sua classe, por que ser dizimista e ofertante? Por que eu devo dizimar e ofertar em meio a tantas doutrinas que atacam a doutrina genuína do dízimo e das ofertas? Então, a prática do dízimo e das ofertas é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e versículo de número 8. Amém? Então, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro, mordomo, cuidador, administrador dos recursos de Deus. Alguns irmãos falam assim: por que eu vou dizimar se Deus é dono do ouro e da prata? É verdade, Deus é dono do ouro e da prata. Mas quem precisa de recursos é a igreja local. Quem precisa de recursos é a igreja no dia 10, no dia 15, para pagar água, para pagar luz, para crescer, sustento dos obreiros. É bíblico. Amém? Olha como é que Deus é generoso. Ele diz: olha, dê o dízimo de tudo, de toda a sua renda, 10% de tudo que você conseguir, você vai devolver ao tesouro da casa do Senhor. 90% você vai ser o mordomo da sua casa, do seu corpo, das suas despensas, da sua esposa, dos seus filhos. Mas 10% a casa do Senhor. Depois que o dizimista devolve o dízimo à casa do Senhor, quem usa o dízimo não é Deus, não é o arcanjo, não é o serafim, não são os querubins, é o próprio dizimista. Com uma igreja confortável, com uma igreja que glorifica o nome do Senhor, com o sustento dos obreiros que realmente trabalham na obra do Senhor, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do reino de Deus. Amém? Eu vou citar aqui um exemplo. As Bíblias, por exemplo, estão muito caras. Nós estamos fazendo um trabalho, né? Nós estamos em Moçambique, em Sofala, eu acho que fala assim. Lá está o pastor Catacefo. E nós vamos mandar 100 Bíblias. Mas é caro. Mas existem igrejas que são tão bem administradas, quando você vai lá, eles te dão uma Bíblia. Como a Igreja Adventista e assim outras. Na nossa, Bíblias que custam R$100. Hoje, antes você parcelava para comprar uma geladeira. Hoje você tem que parcelar para comprar uma Bíblia. Então imagine se houvesse uma boa gestão, uma administração, Bíblias baratas, Bíblias de graça. Então seja um dizimista, seja um ofertante, mas seja um administrador. Amém? Frases perigosas que eu sempre prego e alguns ficam bravos comigo. Olha só. Dou o meu dízimo e não quero saber para onde vai o que o pastor faz. Isso é heresia. Isso é coisa de membro mal ensinado, mordomo, ou com todo o respeito, todo o carinho, aquele que não tem zelo pela obra do Senhor. Então dou o meu dízimo, e sim, mas eu quero saber para onde foi. Porque nós estamos dizimando e a igreja está caindo aos pedaços. Porque nós estamos dizimando e o pastor não tem gasolina para colocar para fazer visita aos irmãos. Amém? Eu sei que dói, mas a verdade nos libertará. Amém? Outro erro. Pastor, eu vou dar meu dízimo porque eu estou passando dificuldade, mas se eu tenho como pagar minha conta de luz, irmão, você está barganhando com o pastor as coisas de Deus? Ou você é dizimista, ou você não é dizimista. Amém? Não tem argumentos
Não, mas o meu pastor falou que pode. O seu pastor está acima de Deus? O seu pastor está inventando doutrina? Olha só, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Ofertas voluntárias. Dízimo, 10%. Não com tristeza, ou por necessidade, barganhar. Eu vou ofertar para Deus me dar. Está errado. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, presta atenção, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Não precisa barganhar. Não, mas eu aprendi, pastor, que quando eu estou passando dificuldade, eu vou na igreja, dou dízimo e o pastor devolve. Isso não é dízimo. A igreja quer fazer ação social, que faça da forma certa, correta. Ajude o irmão, ajuda a irmã, mas dízimo é dízimo. Dízimo é administração para manutenção da casa e da obra do Senhor. Lógico que todas as igrejas deveriam, e graças a Deus fazem, ações sociais aos membros. Estou pastor há 11 anos, trabalho nessa área, e que a igreja mais faz é ajuda. Pastores, missionárias, irmãs, fazem trabalhos extraordinários. Cestas básicas, remédios, visita aos hospitais, sopão na madrugada. Então não confunda o que eu estou falando. A igreja espiritual, a igreja também faz trabalhos maravilhosos sociais. Se você pesquisar nas redes sociais o pastor Daniel Coelho, nós, a IEADES, fazemos vários trabalhos sociais. Amém? Vamos encerrar essa lição maravilhosa. Espero que você esteja gostando. Espero que você compartilhe com os seus irmãos. Amém? Então, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento. Mostramos que a prática dos dízimos e das ofertas é fundamental em princípios bíblicos imutáveis, como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Olha só, entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Pastor Daniel, então eu não sou da igreja, eu posso ser dizimista? Meu irmão, o que Jesus quer de você é que você aceite o cálice da salvação. Vá para a igreja, seja membro, se batize. Amém? Mas lógico que você pode sim ofertar, dizimar no ato de amor e de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por você. Amém? Eu sou o pastor Daniel Coelho, aqui em mais uma aula, e eu quero orar por você, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por nos abençoar, muito obrigado por cuidar de nós. Aqueles que estão me ouvindo, os abençoe, que essa lição, que esta aula faça a diferença na vida dele, na vida dela, na vida nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus.